quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais. Bem-vindos a mais um Meu Marco, como habitualmente acontece às quintas-feiras na Marcoense FM, e hoje, como nosso convidado, o técnico do Serviço Municipal de Proteção Civil, o Dr. Nelson Guimarães, que nos irá falar sobre esta temática da proteção civil, que a todos nós diz respeito. A proteção civil é uma atividade desenvolvida pelo Estado, pelas regiões autónomas e autarquias locais, pelos cidadãos e por todas as entidades públicas e privadas, com a finalidade de prevenir riscos coletivos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, de atenuar os seus efeitos e proteger e socorrer as pessoas e bens em perigo quando aquelas situações ocorram. Para nos falar de proteção civil, a quando deste espaço o meu Marco, o Dr. Nelson Guimarães, antes de mais, bom dia. Olá, bom dia, Raul, e a todos que nos estão a ouvir. As questões que nos apraz logo de imediato fazer, que é aquilo que qualquer cidadão comum gostaria de lhe perguntar, que balanço faz dos incêndios, respectivamente, a este ano nas áreas ardidas e quais, no fundo, das freguesias do concelho, aquelas que mais foram afetadas? Bom, este ano de 2019 nós tivemos um ano relativamente calmo, se é que nós podemos usar uma expressão deste género, e ainda bem que assim foi em termos de incêndios florestais. E, portanto, as áreas ou as freguesias que tiveram maiores incêndios foram as freguesias de Paredes, Viadores e Manhocelos e a freguesia de Soalhães. Ainda assim, deixe-me dizer-lhe que tivemos e temos vindo a ter gradualmente, e em termos médios, felizmente, uma redução do número de incêndios no Marco de Canaveses. Oxalá assim continue. Ainda assim, o incêndio que este ano nos preocupou mais foi aquele que começou em Montedeiras, provavelmente o Raul Filipe também se recordará, e algumas das pessoas que nos estão a ouvir também, maior dimensão, que começou no dia 6 de setembro à noite e que depois se prolongou até 7, que se eu não estou em erro, foi um sábado. Exatamente, que essa data é uma data peculiar, até porque temos o Castelinho. Exatamente. Exatamente. E então o incêndio começou em Monteiras, na parte superior de Paredes Viadores. O combate estava, apesar de difícil por causa do vento, a correr muito bem, com os bombeiros do Marco empenhadíssimos, como sempre, e a fazer um belíssimo trabalho, mas infelizmente houve depois uma projeção que fez com que o incêndio saltasse, vamos dizer assim, para o outro lado da estrada municipal, que liga ao Marco a Penhalonga. E ficaram 2 pontos de incêndio. Ficámos com um foco secundário que rapidamente, por causa do vento, se transformou num outro incêndio com alguma dimensão. Por força disso, foi necessário pedir um reforço de meios operacionais, que felizmente conseguimos obter. Tivemos cá uma companhia de reforço de ataque ampliado do GIPS, da GNR, que veio de Mirandela, e tivemos também um grupo de reforço de ataque ampliado, com vários carros pesados da região de Grande Lisboa, que estava em trânsito na região centro do país e que foi imediatamente destacado para o Marco de Canaveses. Bom, e com estes meios foi felizmente possível fazer com que o incêndio, por volta da hora do almoço do dia seguinte, do dia 7, ficasse resolvido, ou pelo menos entrasse em fase de rescaldo. Ainda assim temos que lamentar que tenham ardido 530 hectares naquela zona. O outro incêndio foi um outro mais importante. Foi um incêndio que até nem nasceu no Marco de Canaveses, ele veio de Baião, entrou no Marco de Canaveses pela zona do Grilo, em Soalhães, e ainda assim arderam cerca de 130 hectares no Marco. De resto, as ocorrências tivemos 140 ocorrências com incêndios de pequena e média dimensão, felizmente. Quando diz, Nelson Guimarães, que felizmente nos últimos anos tem diminuído os fogos no concelho do Marco de Canaveses, isto porque foram tomadas já, há uns anos esta parte, algumas medidas também para precaver a propagação de incêndios no concelho do Marco de Canaveses. Com certeza que sim, e a nível nacional também. O concelho do Marco tem feito um grande esforço e nós gostamos de pensar que esta será uma evolução sustentada e que vai manter-se no tempo, mas eu acho que, acima de tudo, quem está de parabéns são os marcoenses, porque a ser como nós esperamos que seja, isso quer dizer não só que os marcoenses estão cada vez mais cuidadosos, têm comportamentos cada vez mais responsáveis face ao meio que os envolve,
resolve, evitam fazer fogueiras e fazer queimas de sobrantes em dias de muito calor ou de muito vento. Fazem as limpezas. Fazem as limpezas à volta das suas casas e nós estamos convictos. Eu não posso suportar-me em nenhum estudo que tenha estudado isto em específico, mas estamos francamente convictos que quanto mais cumprirmos aquela legislação que nós devemos cumprir de limparmos aquela distância de segurança à volta das nossas casas, cada vez mais o número de ocorrências vai diminuir e com certeza vamos passar a ter verões mais descansados. E parece-me também que os marcoenses estão não só mais cumpridores, como mais atentos às situações em que não se cumpre. E também se queixam, e também fazem chegar às autoridades os seus alertas, e nós, a GNR e todas as autoridades que trabalham com este objetivo primordial, que é prevenir para que as coisas não aconteçam, temos tentado dar o nosso melhor para ajudar neste bom trabalho que os marcoenses estão a fazer. A Câmara Municipal de Marcanavês foi reconhecida por um excelente trabalho que desenvolveu para o combate aos incêndios e até pela informação que passou, inclusivamente aos seus munícipes. É um esforço muito grande e em que nós acreditamos muito no Serviço Municipal de Proteção Civil, que é o seguinte: o objetivo que norteia o nosso trabalho todos os dias, e desculpe o tom talvez mais coloquial na conversa, o Serviço Municipal de Proteção Civil é um serviço muito discreto. Porquê? Porque nós trabalhamos essencialmente para não precisarmos de estar em sítio nenhum que as pessoas nos vejam, que é um ótimo sinal. Quer dizer, que nós prevenimos e fizemos com que não aconteça. Nós trabalhamos para manter os bombeiros dentro do quartel. É também bom sinal, é sinal que as coisas não aconteçam. Mas para isso, nós temos que fazer com que a Proteção Civil funcione como uma grande e belíssima equipa. E não há maneira nenhuma da Proteção Civil funcionar bem se não tivermos os cidadãos connosco a terem esse papel deles próprios, terem precaução, terem cuidado e serem responsáveis. E claro que nós temos tido esse cuidado e temos procurado ir ao encontro dos cidadãos, temos feito muitas ações de sensibilização, não só no domínio dos incêndios florestais e da prevenção dos incêndios, mas trabalhamos muito para que fomos a todas as juntas de freguesia, nós estamos nas escolas diariamente, nós temos trabalhado muito no sentido das pessoas perceberem quais são as ferramentas que têm à disposição para prevenir os incêndios, para contar com as autoridades para ajudá-las a prevenir e para saberem como é que devem fazer para ter os comportamentos apropriados. E acho que sim, temos feito muito trabalho, mas, repito, acho que os marcoenses é que têm feito um trabalho excelente a este nível. Nunca é demais, às vezes, lembrarmos quais as medidas que se devem tomar, não para aqueles que têm feito de facto, e como tem estado aqui, a elogiar os marcoenses, mas para aqueles que são um bocadinho mais distraídos. Que medidas é que a população deve manter para reforçar, de alguma forma, o nível de prevenção dos incêndios? Há algumas medidas que são de caráter mais imediato, que fazem parte do cotidiano, do nosso dia-a-dia, que essas eu não queria deixar de maneira nenhuma de falar delas. Uma delas é nós termos o cuidado de mantermos aquilo que é nosso limpo e com uma faixa de segurança em torno das nossas edificações. Esse é o primeiro ponto. E depois há, de facto, infelizmente ainda muitas situações em que as pessoas veem as suas casas e as suas outras edificações ameaçadas por terrenos que ainda não estão limpos porque outras pessoas não limpam. Esse é também um problema em que a GNR e a Câmara do Marco e todas as câmaras municipais têm um papel muito importante. Por isso, há duas coisas. As pessoas devem limpar e manter as suas propriedades em condições de segurança e quando elas não estão em segurança, porque o terreno que as envolve não é delas, devem procurar falar com os proprietários do terreno e sensibilizá-los para que limpem. Se esta medida não for suficiente, então aí sim, devem dirigir-se ou à Junta de Freguesia, ou à Câmara Municipal, ou a qualquer posto da GNR e devem efetivamente participar essa situação para ter depois as autoridades ao seu lado a apoiá-los para que essas situações de infração se resolvam. Mas a respeito disto, Raul, eu queria criar aqui um espaço muito importante para dizer isto às pessoas. Já nós não nos cansamos de o dizer, mas nunca é mais reforçar isto. É muito importante que as pessoas que metem os requerimentos para a Câmara ir verificar as situações dos matos que estão por limpar, tenham o trabalho, e desculpem dizer, porque é mesmo isto, é ter o incómodo e ter o trabalho de primeiro se informarem e indicarem no requerimento
o nome e a morada muito direitinhos do proprietário que deve ser notificado. É certo que a Câmara não deixa de tratar o assunto se não vier lá identificado o proprietário. Claro que a Câmara ou a GNR vão tentar resolver o problema. Só que é mais demoroso, se calhar, a parte processual. Pode ser muito mais demorado. E, infelizmente, eu tenho aqui até, por acaso trouxe aqui uns dados que podem ser esclarecedores a este respeito, porque depois cria-se aqui uma situação que é muito desconfortável. Porque as pessoas fazem a participação, os técnicos vão ao terreno, verificam a situação, procuram saber quem é o proprietário, não conseguem de imediato. Depois há outros colegas, são os colegas de fiscalização, que vão indagar e vão tentar saber, mas não vale a pena. Nós custa-nos perceber que alguém conheça mais rapidamente o vizinho daquilo que é meu do que eu próprio. Porque se não for mais, eu vou à escritura ou à caderneta da minha casa e eu tenho as confrontações. Se não tiverem atualizadas, se eu for à conservatória e pedir para ver quem é que está a confrontar com aquilo que é meu, à conservatória do registro predial... É facultada essa informação. É facultada essa informação. Eu sei que as pessoas dizem assim, bom, mas eu não preciso ter esse incómodo, a Câmara também o pode fazer. E faz. Só que demora muito mais tempo, porque nós recebemos dezenas e dezenas de queixas. E isto depois cria situações desconfortáveis que as pessoas sentem que não têm resposta em tempo útil. E por vezes nós queríamos responder mais cedo, isto faz com que andem cartas para lá e para cá e demora mais tempo. Mas quero ver a título ilustrativo, com dados muito reais, o que é que está em causa. Não, em causa eu vou-lhe dizer. Olha, entre 1 de outubro de 2017 e 30 de setembro de 2018, e portanto não estamos aqui a fazer uma comparação de ano civil, nós estamos a falar aqui praticamente entre o final daquilo que nós normalmente chamamos uma época de incêndios. Nós não gostamos de chamar assim, mas aquele período mais crítico. E portanto vamos considerar entre 1 de outubro de 2017 a 30 de setembro de 2018 entraram na Câmara 171 participações relativamente a questões de vegetação, matos não cortados e por aí fora. Foram resolvidos, arquivados, 147. Mas posso dizer-lhe que ainda hoje, que estamos em 2019, ainda correm em processo 24. São 24 processos sobre os quais a Câmara já indagou junto das finanças e junto das conservatórias sobre as moradas destas pessoas. Tivemos algumas situações, inclusivamente, em que pedimos até, estou a lembrar-me de uma situação, pedimos ao Comando-Geral da PSP em Lisboa para fazer uma notificação de uma pessoa que alegadamente morava em Lisboa, para fazer a notificação em mão, e depois chegou-se à conclusão de que efetivamente aquela pessoa já tinha vendido aquela propriedade e já não morava lá. Bom, eu não estou a dizer que as pessoas também têm a obrigação de resolver tudo, porque há situações que são muito difíceis de resolver. Mas para ter uma noção, passado um ano, ainda temos 24 processos a correr, que se dependesse de nós já poderiam estar tratados há muito. Há muito. Relativamente a 2018-2019, tivemos 122 queixas, ou participações, vamos chamar-lhe assim, relativamente a situações deste género. Já estão arquivadas 70, mas ainda temos, estou a falar em números redondos, foram 67, mas já passou a pior fase. Ainda temos em tratamento 55. Isto não é razoável, ou aliás, não é bom que seja assim, não é bom para as pessoas ficarem à espera de uma resposta, e a nós também nos custa ficarmos nesta situação. E nós pensamos que os municípios aqui têm um papel muito importante, fazerem por todos os meios a questão de tentar que, quando colocam a questão à Câmara ou à GNR, já tragam esses elementos o mais direitinhos possível. E não basta, desculpe gastar tempo com isto, mas isto é que isto é importante. Isto é que é o importante, isto é o que faz toda a diferença. Exatamente. E não basta pôr no requerimento, e vou usar, como é óbvio, nomes fictícios inventados agora, é o que me vier lembrar, o dono do terreno que é preciso limpar é o senhor Joaquim da Quinta, da Pedrinha de Cima, na freguesia de Penhalonga. Isto não chega, quer dizer, é uma orientação, mas se nós sabemos que é o senhor Joaquim que mora naquela quinta, não custa nada nós passarmos por lá e vermos qual é o número de polícia da porta e mandar tudo direito. Sabe porquê? Porque depois, e nós pagamos isto tudo. É o contribuinte que paga isto tudo. Porque depois nós vamos ver as situações, mas depois é preciso ir alguém ver qual é o nome da rua, o nome da porta. São tempos perdidos. Tempo, porque enquanto fazemos isso não estamos a ver a participação seguinte. Eu penso que é muito importante que os cidadãos queiram melhorar ainda neste trabalho de equipa connosco. Está bem? Muito bem. Há um bocado falava também de passar informação nas escolas.
É claro que essa informação é de veras importante, porque às vezes até são os mais pequenos que chegam com informação aos mais crescidos e que conseguem chamar a atenção, às vezes para determinado tipo de situações que os adultos não o deveriam fazer. E há também um cuidado que a proteção faz para chamar a atenção até da população muitas vezes, é fazer alguns simulacros em cooperação com outras forças também do Conselho. Não é? Dúvida, que é importante. Sem dúvida. Sem dúvida, e tivemos nestes últimos meses, largos meses, muito trabalho, de facto, desenvolvido nesta área. Aliás, penso inclusivamente que a rádio até terá acompanhado em algumas destas situações. Porque o Serviço Municipal de Proteção Civil do Marco de Canaveses, falamos pelo nosso, que é aquele que conhecemos melhor, trabalha com uma estratégia muito clara, fundamentada em três pilares fundamentais. Prevenir, saber onde é que estão os perigos e tentarmos dar o nosso melhor para fazer com que ou eles deixem de existir ou se tornem mais pequenos, menos perigosos. Informarmos as pessoas, dizer às pessoas como é que devem fazer para ajudar a prevenir e como é que devem fazer se alguma coisa correr mal para evitarem ferir-se e serem vítimas de um acidente. E depois há uma parte muito importante na proteção civil também, e que norteia também o nosso trabalho, que é um terceiro pilar, que é fazer com que, quando houver uma situação mais grave, e há pouco falava na situação do acidente grave ou da catástrofe. Felizmente o Marco de Canaveses nunca foi território afetado por uma catástrofe. Oxalá que nunca venha a ser, mas nós não somos um território diferente ou privilegiado relativamente a qualquer outro. Qualquer outra parte do mundo. Mas a ideia é esta, é que quando acontece uma situação dessas, aí sim é que nós vamos ver se a equipa sabe trabalhar em conjunto. Porque vamos ser todos precisos. O Serviço Municipal de Proteção Civil torna-se muito mais pequenino relativamente àquilo que parecemos todos os dias e a equipa sobressai. Então o que é que vai acontecer? Vai acontecer que os bombeiros, a GNR, a Cruz Vermelha, as juntas de freguesia, a Polícia Municipal, a Câmara Municipal, os serviços municipais da Câmara, que não são só a proteção civil, os cidadãos vão ter que estar preparados para trabalhar em conjunto e ajudarem-se mutuamente para sairmos dessa situação mais fortes. Isto consegue-se como? Planeando e treinando. E daí os simulacros serem muito importantes. E, portanto, só para lhe dar alguns exemplos, fizemos o ano passado exercícios ou simulacros em todas as escolas EB1 e em todos os jardins de infância do Conselho. Todos, neste momento, têm planos de prevenção e de emergência aprovados e todos foram alvo de simulacros onde participaram os bombeiros e a GNR e a Polícia Municipal e as próprias populações escolares, como é óbvio. Também, em colaboração com a EDP Produção, fizemos um simulacro que envolveu os bombeiros do Marco, a GNR, a Cruz Vermelha e a Polícia Municipal na barragem do Torrão. Exatamente. E em Bitetos também, inclusivamente, com a Polícia Marítima. De maior escala ainda, porque as barragens são uns gigantes adormecidos que estão ali, exatamente. Mas quer queiramos, quer não, elas foram feitas para estarem lá e nós confiamos plenamente na segurança das barragens, mas o que é certo é que são edifícios como quaisquer outro. Mas têm um interior muito diferente de qualquer outro edifício, são instalações muito diferentes, com muitas especificidades, que é preciso que a GNR, os bombeiros, a Cruz Vermelha, os socorristas conheçam bem, porque quando tiverem que ir lá, não é a mesma coisa que entrar num edifício de apartamentos. Exatamente. E, portanto, conhecer as instalações, fizemos-lo. E também nos preocupa muito o Rio Douro, não porque, quando digo preocupa muito, não é para criar nenhum tipo de alarmismo. Pelo número de turistas que, inclusivamente... Mas nós sabemos que há muitas embarcações, principalmente durante um período do ano, que transportam muitas pessoas. Sabemos também que há um público-alvo de pelo menos uma grande parte deste turismo, que nem sequer são pessoas portuguesas, e muitas dessas pessoas são de faixas etárias já um bocadinho avançadas. E tudo isto nos preocupa. Então lançámos esse desafio, que foi felizmente muito bem acolhido, e embora acolhido pelo capitão do Porto de Douro, da Autoridade Marítima. Aqui eu queria realçar isso. Nós, no Marco de Canaveses, por norma, não fazemos exercícios ou simulacros sem fazer formação primeiro. Por isso, nós temos uma metodologia de trabalho que é, primeiro chamamos um perito que venha ao Marco,
e vem dar ou recordar ou aprofundar formação sobre o tema em que incide a nossa preocupação. E por isso tivemos cá um oficial da Marinha que veio aqui recordar aos nossos bombeiros, à nossa GNR, aos nossos agentes de proteção civil, como é que funcionam as embarcações, que tipo de estrutura é que está na base da construção delas, como é que elas se compartimentam no interior, que medidas de segurança e de emergência que elas já devem dispor, quais as formas corretas de abordar uma embarcação que está em trânsito no meio aquático, que tipo de dificuldades é que podem esperar. Isto no plano teórico. Isto aconteceu no auditório municipal. Mas quando as forças têm que ir para o local, já vão previamente com a informação adequada. Exatamente. Não atiramos propriamente as forças para o terreno. Olha, agora vão lá e desenrascam. Ou seja, nós fazemos questão de haver aqui uma metodologia de trabalho diferente. E depois, então, um mês depois, foi criado um cenário com uma embarcação que foi cedida por um operador turístico, foi criado um cenário e as forças foram para o terreno executar exatamente aquilo que lhes foi pedido, com as dificuldades óbvias que o cenário daqueles levanta, mas com certeza mais esclarecidos porque tiveram formação antes. A mesma coisa fizemos com a linha do Douro. Pois, por causa da eletrificação. A mesma coisa fizemos este ano com a linha do Douro. A linha do Douro não é a mesma linha do Douro que era há 2 anos ou há 1 ano atrás. E as pessoas, os municípios, os marcoenses, precisam de saber isto. Principalmente quem contacta de perto, ou quem mora mais perto, ou quem... Junto às linhas. Junto à linha. Exatamente. Agora há uma catenária que percorre toda a linha, que transporta uma quantidade brutal de eletricidade, que nós não nos podemos esquecer. Por isso, brincadeiras com água perto da linha não podem acontecer. As nossas crianças não podem fazer isso. Os bombeiros, quando vão combater um incêndio próximo da linha do comboio, têm que ter cuidado com as projeções que as próprias agulhetas fazem com a água, porque pode gerar-se um arco voltaico que os afete e pode ser mortal. Se tivermos um acidente na linha, há procedimentos muito específicos que têm que ser cumpridos para garantir a segurança quer das vítimas ou das potenciais vítimas, quer dos operacionais. Nós percebemos isso e lançamos um desafio à Infraestruturas de Portugal para nos mandar cá os diretores de segurança deles, os melhores peritos deles, e eles não só acederam ao nosso pedido, como quiseram ampliá-lo. E então acharam que era uma boa iniciativa e nós tivemos aqui mais de 200 operacionais de todo o distrito do Porto, numa ação que acabou por ter também o patrocínio da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que vieram cá aprender mais sobre os procedimentos de como atuar em segurança e em boa articulação com a CP e com a REFER em situações de incidentes na nossa linha. Portanto, tudo isto é uma preocupação que nós temos tido e na qual vamos trabalhando o melhor que nós podemos e com os recursos que temos. Mas continuo a dizer, nada disto funciona se nós não tivermos o mais importante do nosso lado, que é o conhecimento, que é o cidadão, e o conhecimento e o comportamento responsável do cidadão. Mas isto é que é proteção civil, é fazer a proteção antes de que as coisas aconteçam também, não é? Normalmente, e não digo isto com particular satisfação, os senhores da Proteção Civil são os senhores do colete de cor de laranja quando tudo corre mal. Não é? Que diz, agora aparecem estes senhores. A Proteção Civil deve ser um serviço muito ativo, mas, na nossa perspectiva, também algo discreto. É bom sinal quando é discreto. Mas... a proteção civil não se consegue sem o cidadão do nosso lado. É nele que está a resposta para tudo. É na consciência que nós depositamos nos nossos comportamentos. Dou-lhe um exemplo. Houve um episódio ano passado, assim, umas chuvadas muito, muito fortes aqui no Marco, e uma das zonas que foi afetada foi ali a zona do médio e baixo concelho. Vila Boa do Bispo, Alpendurada, Bem Viver, Magrelos, aquela zona. Há coisas pequenas que os nossos pais faziam, os nossos irmãos mais velhos faziam, que os nossos avós faziam com naturalidade do dia-a-dia, que nós não fazemos e faz toda a diferença. Há uma zona na Estrada Nacional que liga Alpendurada ao Marco, não vou estar agora a referir exatamente qual, em que havia uma acumulação de água de mais de 30 centímetros. Os carros estavam quase impossibilitados de passar naquele sítio. Sabe o que é que estava a provocar aquela inundação numa estrada tão importante? 2 dúzias de folhas de plátano que estavam sobre a sarjeta. Não é obrigação. Não podemos dizer, as pessoas são obrigadas a ir. Não é obrigação. Mas, caramba, se nós passamos, se nós vemos que vem aí chuva ou começou a chover... Ou seja, eu com os meus pais, quando nós olhávamos nós dizíamos olhar para a barra, olhávamos para o horizonte e víamos que vinha aí mau tempo e que vinha chuva, a minha mãe e eu pegávamos numa enxada e íamos ao quintal
íamos desviar as águas. Íamos fazer com que as águas fossem para o sítio certo. Hoje em dia as pessoas não querem as águas, não querem nada com isto. E isto também não são só os incêndios, são pequenos comportamentos do dia-a-dia que nós devemos adotar, que são tão fáceis, porque é evidente que é a responsabilidade da Câmara ou da Junta ir lá limpar a sarjeta e limpar é certo, mas também não consegue estar em todo lado. Então, se nós moramos ali, se nós vemos que a sarjeta em frente da nossa casa, se vier uma chuvada forte, tem lá umas quantas folhas ou umas coisas que podem entupir, não é tão fácil nós chegarmos lá, retirarmos e com isto evitamos uma situação de maior. Isto é proteção civil. A proteção civil está na consciência das pessoas, a proteção civil está no comportamento das pessoas. E por isso é que até faz sentido, agora para a próxima questão, que foram criadas também unidades locais de proteção civil, que funcionam nas juntas de freguesia. O que é que são, concretamente, estas unidades e quantas é que existem no nosso concelho e aonde é que elas existem? Porque há freguesias, se calhar, que ainda não têm estas unidades. Há freguesias que ainda não têm, há freguesias que estão em processo de criação e que já manifestaram essa vontade também, mas neste momento há 3 unidades de proteção civil. O que é que elas são? As unidades de proteção civil são pequenos núcleos, não é uma expressão técnica, mas são pequenos núcleos de voluntários que trabalham sob a hierarquia e diretamente dirigidos pelo Presidente de Junta. Eles respondem ao Presidente de Junta. E são pessoas que fazem este trabalho nas suas freguesias e um trabalho de proximidade. Ou seja, são pessoas que estão disponíveis para ir olhando à sua volta e ver se há situações de perigo que precisam de ser resolvidas e ou com os meios de que já dispõem, e também já posso dizer que a Câmara Municipal, por exemplo, forneceu alguns meios a estas unidades locais, ou conseguem resolver, ou então socorrem-se ou dos bombeiros ou da própria Câmara, do Serviço Municipal de Proteção Civil, para os ir apoiar. E tem também um papel muito importante, que é fazer com que a informação chegue. Por exemplo, se nós temos um aviso de mau tempo, nós normalmente fazemos chegar esta informação à Junta de Freguesia e essas pessoas das unidades locais, como conhecem muito bem o terreno, sabem onde estão as pessoas mais frágeis, sabem onde estão as pessoas mais idosas, sabem onde é que os problemas podem ser mais graves. E nós contamos com os olhos e com os ouvidos e com as mãos deles para nos ajudarem a fazermos um melhor trabalho lá. São parceiros fundamentais, são excelentes. Temos unidade local em Soalhães, em Marco de Canaveses e em Penhalonga e Passos de Gaiolo. Até este momento é uma experiência que tem sido ótima, enriquecedora, são ativos, têm resolvido muitas ocorrências. Nós pedimos-lhes que tenham muito cuidado, porque nós demos-lhes formação. Mais uma vez, efetivamente, quando foram criadas, nós, nos Bombeiros do Mar, com o Comandante Sérgio, com os elementos dele, e tivemos também, inclusive, gente que veio da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para lhes dar formação. Demos-lhe formação, mas ainda assim pedimos-lhe que tenham cuidado, mas são muito ativos, são presentes e resolvem muitas situações e previnem muitas situações e nós estamos muito satisfeitos com eles. E colaboram, inclusivamente, às vezes até nas partes festivas, dando proteção, ajudando com os terrenos, às vezes quando até porque na altura de verão que há mais pó, acabam por colaborar, ser uma ajuda muito grande nas freguesias onde estão, não é? Colaboram. É uma boa iniciativa, é um bom projeto que, dentro daquilo que forem as especialidades de cada junta de freguesia do município, que aí não me compete decidir, que sim, que vale a pena incentivar e encorajar, porque realmente fazem um trabalho muito importante. O município também mantém um conjunto de apoios e incentivos de forma permanente com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses, como de resto o fazem sempre, que são solicitados a colaborar com todas as iniciativas dos bombeiros nesse sentido. Também é fundamental o vosso apoio no fomento como o Corpo de Bombeiros, até para um trabalho de cooperação que acabam por desenvolver no nosso concelho. Sem dúvida. E esse é também, se fôssemos agora consultar a legislação, esse também é uma das missões da Proteção Civil e também ao nível municipal, é acarinhar o voluntariado. É dar valor a quem quer aprofundar o seu exercício de cidadania e ter um papel diferente, mais ativo, mais profissionalizado, se quiser dizer, porque hoje em dia já não se pode ser bombeiro, nem se pode ser voluntário numa instituição qualquer, só porque se quer ou se gosta. Já é necessário ter disponibilidade e ter para fazer formação e para ser muito bom e muito profissional naquilo que se faz. Bom, e nós, penso que como sociedade também devemos reconhecer isto.
e também devemos incentivar, porque se queremos estar seguros, também devemos incentivar que haja pessoas que, podendo e tendo essas condições, vão para os bombeiros ou vão para uma instituição de voluntariado para estarem ao nosso lado quando nós precisamos deles. E sim, a Câmara tem e mantém um regulamento com uma série de incentivos, que nunca são demais, para os bombeiros, para as pessoas que desejem ser bombeiros no Corpo de Bombeiros do Marco de Canaveses. O Nelson Guimarães conhece tão bem estas duas partes, que é como a proteção como bombeiro também, não é? Já por lá passei com muito gosto e uma experiência muito enriquecedora nos bombeiros do Marco de Canaveses, com quem tenho uma gratidão e uma admiração extraordinária. Em relação às atividades envolvidas na defesa da floresta contra incêndios, designadas prevenir, quais foram e em que molde se desenvolveram também no Marco de Canaveses? Tem-se trabalhado muito. Na prevenção dos incêndios. Quando nós dizemos que fazer proteção civil é prevenir, e pedimos às pessoas que ajudem a prevenir, a Câmara não está de fora desse esforço, de forma alguma, e o Serviço Municipal, que integra o Gabinete Técnico Florestal, tem sido feito muito trabalho. Olha, desde logo, com aqueles trabalhos de gestão de combustíveis naquelas faixas de 10 metros ao longo dos caminhos. Mas sobre isto, eu depois vou querer fazer aqui uns parênteses para esclarecer algumas dúvidas que nos vão surgindo. Bom, estes 10 metros, esta gestão que é feita ao longo desses caminhos florestais, é feita por uma equipa de sapadores florestais, que existe cá no Marco de Canaveses, através de um protocolo entre a Câmara Municipal e a Associação Florestal de Entre-Douro e Tâmega. E, portanto, a maior parte dos meses, essa equipa de sapadores florestais faz trabalhos para a Câmara de acordo com aquilo que é o planeamento conjunto que é feito entre os nossos técnicos e os técnicos da Associação Florestal. E, portanto, foram executadas estas faixas em variadíssimos caminhos, não vou estar aqui a dizer um a um, mas estas faixas de gestão de combustível nos 10 metros ao longo dos caminhos em mais de 25 hectares. Isto são 25 campos de futebol. Se cortarmos isto às fatias. E pusermos isto... Só para as pessoas terem uma ideia do que é que são essa área. 25 campos de futebol. Temos que dividir os campos de futebol ao comprimento em fatias de 10 metros e depois pormos 25 campos de futebol em fatias por ali fora. É muito trabalho. Tem que haver muita coordenação. Nunca é demais, porque a nossa floresta ou as nossas áreas rurais são muito grandes, mas é muito trabalho que é feito. Esta necessidade de criar estas faixas, eu penso que uma boa parte das pessoas já perceberam porquê, mas é importante que se diga que estão a ser feitas, porque não é quando nós vamos a passar no nosso carro na rua que nós vemos esta gente a trabalhar. Esta gente trabalha muito e trabalha muito bem, só que andam escondidos no meio das árvores e no meio da floresta. Mas era muito bom que nós percebêssemos que estas pessoas andam na floresta a trabalhar. Porque a ideia de fazer estes 10 metros assenta basicamente em dois conceitos. A ideia é que o fogo, quando se aproxima destes caminhos, perca intensidade. E isso permite duas coisas. Permite aos bombeiros terem oportunidades para extinguir aquele incêndio, permite-lhes trabalhar com segurança, mas também permite às pessoas e às populações que moram naquela zona, se tiverem que a abandonar ou se tiverem que ir salvar os seus bens, poderem passar por estes caminhos com maior segurança. E, portanto, este trabalho, que era uma ressalva que eu queria fazer, não é a mesma coisa que a limpeza das vermas das nossas ruas ou das nossas estradas. Não é a mesma coisa. Para isso há um serviço, ou são as juntas de freguesia, que têm protocolos assinados com a Câmara Municipal, que fazem esse trabalho, ou então é a divisão de vias e arruamentos da Câmara Municipal. Aquela limpeza simples de vermas não é deste trabalho que estamos a falar. Nós estamos a falar de um trabalho que se desenvolve, na maior parte das vezes, em caminhos de terra, que passam no meio de áreas rurais ou florestais, à qual a maior parte das pessoas não têm acesso. Só que não são escolhidos à sorte. Que isso é uma coisa muito importante de dizer. Esses caminhos, nós temos que fazer opções. Os recursos são limitados. Nós temos centenas e centenas de quilómetros destes caminhos. E, portanto, todos os anos, o comando dos bombeiros, os nossos técnicos, o nosso técnico do Gabinete Técnico Florestal, o técnico da Associação Florestal de Entre-Douro e Tâmega, de acordo com aquilo que é o historial dos incêndios dos anos anteriores, o que é que vai fazer? Vão para o terreno e vão selecionando quais são os caminhos que para esse ano, estrategicamente é mais importante limpar. E é lá que é investido o esforço.
Mas também não é a única forma de fazermos essa prevenção. Uma coisa que talvez as pessoas já se tenham percebido, quer na Serra de Montedeiras, quer na Serra da Alboreira, é que de vez em quando são os próprios bombeiros que, em janeiro, ou outubro, ou fevereiro, ou março, andam lá, às vezes com o jipe da GNR, eles próprios a provocar fogo e a queimar na Serra de Montesa ou na Serra da Alboreira. É muito importante que as pessoas percebam isso. E porquê é que isso é feito? Aquilo são parcelas de fogo controlado. O que é que acontece? Acontece que há incêndios que os bombeiros já conhecem tão bem. Os bombeiros já sabem, quando um incêndio começa num determinado local, já sabem mais ou menos, de uns anos para os outros, de acordo com a direção do vento, qual é o comportamento que aquele incêndio vai ter. E, portanto, os sítios onde nós intervimos, quer nos caminhos, quer nestas parcelas de fogo que são queimadas pelos bombeiros na época fresca do ano, são escolhidos meticulosamente para quê? Para criar oportunidades de o incêndio, se acontecer, chegar àqueles locais, abrandar de intensidade e criar oportunidades dos bombeiros o combaterem. E deixe-me dizer-lhe que já este ano, tivemos um incêndio que entrou de Baião para cá, aliás, eu acho que já falei nele. Naquele de Solhães, o Grilo. Em que esse trabalho do fogo controlado, em conjunto com a limpeza das faixas e também com a beneficiação, o alargamento e a meter as máquinas para pormos os caminhos limpos, teve um papel fundamental. E um incêndio que normalmente vinha muito mais longe, foi travado muito mais perto à vinda do Grilo em direção ao Outeiro. Mas dizer então o seguinte, essas ações de queima, que normalmente as pessoas vêm e se perguntam que andam os bombeiros a fazer agora, ali com um pingalume na mão a queimar, então andamos nós aqui. Aquilo tem um objetivo, é devidamente planeado, obedece a um plano, só técnicos altamente formados e credenciados é que podem lançar uso dessa técnica e obedece a um plano que é aprovado por todas as autoridades que compõem a Comissão Municipal de Defesa da Floresta. Ou seja, primeiro são identificadas, são estudadas, são escolhidas e depois é feito um plano onde elas são identificadas, são analisadas na Comissão de Defesa da Floresta e só depois de aprovadas é que podem ser executadas. Exatamente. E são aquelas, não são as outras. Por isso, é fogo controlado e tem o mesmo objetivo da gestão de combustíveis e da limpeza dos matos à volta da nossa casa. É proteger a nossa floresta e fazer com que os incêndios não se tornem tão grandes e não se aproximem tanto das nossas casas. O objetivo é esse. É esse, concretamente. Só neste domínio fizemos, este ano, 50 hectares. Entre Montedeiras e a Bobreira, os bombeiros do Marco, com os jipes da GNR, com o Gabinete Técnico Florestal do nosso Serviço de Proteção Civil, com os bombeiros do Marco e o seu comando, andaram no terreno e com os chapadores florestais e foram feitos eu tenho aqui apontado 52 hectares de fogo controlado. E depois é preciso ver uma coisa. Este ano queimam-se umas parcelas. E este é um trabalho que não precisa, naquela parcela, de ser feito todos os anos. Todos os anos. Se no ano seguinte se queimar a parcela que está ao lado, e isto for sendo mantido, o que nós vamos ter daqui a alguns anos é uma faixa em que o combustível se mantém mais baixo. Mais baixo. Não há probabilidade de haver tanta ocorrência de incêndios. Exatamente. É preciso esperar algum tempo para vermos depois o puzzle montado. É montado. Mas o que é certo é que tem tido muito sucesso. E o sucesso do ponto de vista operacional. Os bombeiros acham e têm-nos incentivado a continuarmos a fazer este trabalho. Outra coisa que é muito importante são os caminhos florestais. Mas, uma vez mais, são aqueles caminhos que normalmente não se vêem nos nossos percursos diários. São aqueles caminhos que os bombeiros têm como fundamentais e eles sabem que fazem muita falta para serem eficazes no combate aos incêndios. E o que acontece, como nós sabemos, é que numa altura em que cada vez se pratica menos agricultura, cada vez se pratica menos pecuária, cada vez nós precisamos menos da serra, aquilo que antigamente eram os regos de água que levavam as águas direitinhas até onde ela era necessária, hoje em dia não são mantidos. E, portanto, esses caminhos que existiam não são utilizados, as infraestruturas que conduziam as águas não são tratadas e esses caminhos tornam-se intransitáveis. E depois os bombeiros querem passar por eles para combater os incêndios e não têm condições. E têm muitas dificuldades. Ou não têm mesmo. Ou não têm hipóteses lá. E às vezes vemos o incêndio prolongar-se por mais 6 horas porque aquele caminho não tinha condições para nós lá colocarmos os meios como seria desejado. Por isso, a Câmara este ano gastou cerca de 45 mil euros
para beneficiar 8,5 km de caminhos. O que é este beneficiar? Que também é importante. É arranjar a plataforma do caminho, não é transformá-lo numa autoestrada, nem é desejável. Nós também não queremos criar ali condições para andar ali toda a gente agora a fazer todo terreno no meio naqueles caminhos, não. É torná-los viáveis para a circulação dos carros dos bombeiros e das forças de socorro, mas fomos mais longe, ou seja, não foi só passar a pá da máquina e alisar. Nós, uma vez que estamos a gastar o dinheiro, quisemos que esse trabalho perdure no tempo o mais possível. Para além da manutenção que vai ser preciso dar a esses caminhos, nós colocamos também 17 aquedutos, ou ampliámos 17 aquedutos e criámos valetas em toda a extensão para nos conduzir as águas. Que é para vermos se esse trabalho permanece no tempo e não se deteriora tão rápido. E passamos, criámos 17 aquedutos ao longo desses troços, com diâmetros de 60 centímetros ou mais, para darmos passagem a toda essa água. E, portanto, para além desses 8,5, ainda há 9,5 km de caminhos que, não estando intransitáveis, estavam também a ficar intransitáveis, e que aí nós, Câmara Municipal, com a motoniveladora da Câmara Municipal, conseguimos dar uma reparação que permitiu, ao todo, que quase mais 20 km de caminhos, cirurgicamente escolhidos, ficassem em condições dos nossos bombeiros poderem trabalhar. Muito bem. Uma outra questão que haveria muito mais a falar relativamente a este prevenir, porque prevenir, de facto, é o melhor remédio, mesmo aqui na Proteção Civil, para o combate aos incêndios. Mas uma das coisas que se fala muito também é as ações das queimas e das queimadas, e que toda a gente às vezes faz-lhes alguma confusão. Como é que tem decorrido esta ação das queimas e das queimadas? Tem sempre espaço para melhorar, Raul. É? Sempre espaço para melhorar. Mas também tenho que reconhecer que bastante melhor do que há 2 ou 3 anos atrás, pelo seguinte: trabalhamos muito com as juntas de freguesia. As juntas de freguesia, os presidentes de junta e as juntas de freguesia têm sido fundamentais para fazer com que isto funcione melhor. Não há outra forma de dizer isto. Sem eles isto não a informação não chegava. A informação não chegava, e principalmente as pessoas com mais limitações ao nível informático. Nem toda a gente tem que saber utilizar a internet, não é? Na maior parte dos casos, as pessoas que até precisam de queimar, se calhar são as que têm, muitas delas, algumas dificuldades maiores. Portanto, como sabemos agora, nós, durante o período do ano em que é possível queimar, que é nos meses mais frescos e úmidos, já não basta que esteja fresco e úmido. As pessoas precisam de saber que podem queimar, fazer queimas de sobrantes, as sobrantes, sejam agrícolas, sejam florestais, coisas da natureza. Não podem meter lá lixo pelo meio, porque às vezes as pessoas pedem as autorizações ou comunicam que vão fazer uma queima de sobrantes e depois são, às vezes, autuados pela GNR, porque o que sai de lá é fumo muito escuro. E depois a GNR vai ver e há lá uns pneus metidos ou umas sacas... plásticos. E são coisas completamente diferentes. Estamos a falar de coisas da natureza. E aqui temos que separar logo as águas sobre 2 coisas. O que é que são queimas, o que é que são as queimadas. As queimas são aqueles montinhos pequenos que nós fazemos com os ramos, com as batateiras, com as videiras, com as vides da poda, com aqueles montinhos em que nós limpamos um bocadinho à volta, fazemos um montinho, temos sempre uma mangueirazinha com água por perto, ou alguma água por perto, uma enxada, estamos ali preparados para alguma coisa correr mal, mas queimamos e o fogo não sai dali, daquela fogueirinha, certo? Certo. Isto é uma queima. Quem souber utilizar a internet vai ao site queimasequeimadas.pt e tem lá as instruções, registra que quer no dia tanto tal fazer uma queima e recebe um comprovativo em que fez essa comunicação. Se não tiver feito essa comunicação e a GNR apanhar a fazer a queima, pode ser autuado. Está bem? Ok. Quem não tem facilidade em utilizar a internet, e é aqui que as juntas de freguesia são importantíssimas, dirige-se a uma junta de freguesia, porque nós trabalhamos com eles, explicamos-nos, eles a nós as dificuldades neles e nós explicamos às juntas de freguesia como fazer, e qualquer junta de freguesia neste momento está habilitada a ajudar o seu município a fazer esse pedido por ele. Está bem? Certo. Por isso as pessoas precisam de saber isso. Querem fazer uma queimazinha de sobrantes, essa fogueirazinha para queimar essas coisas, ou fazem elas próprias, ou vão à junta de freguesia que lá vão saber ajudá-los e fazem tudo direito. As queimadas são coisas diferentes. As queimadas já é nós termos uma extensão lá num campo ou num monte que tem vegetação e nós, em vez de cortar, queremos queimar. Mas aí já lhe vamos pôr o fogo
num sítio e o fogo vai queimar por ali fora e vai ter que parar no outro lado. Isto é uma queimada. Isto já não é assim. Já exige uma licença e já exige ser feito por alguém que sabe, tem que ser um técnico credenciado, ou ter lá os bombeiros no momento da queimada. Por isso, queimas e queimadas são diferentes. As pessoas confundem muitas vezes, mas queimas e queimadas são diferentes. É raríssimo alguém querer fazer uma queimada. A maior parte das pessoas querem fazer queimas. Mas é importante que as pessoas saibam que a queimada também está à disposição. Agora, exige outras normas e outras até haverá atenções. Situações em que até compensa, mas exige. Dirijam-se à Câmara ou à GNR e a Câmara ou a GNR sabe explicar como é que isso se processa para poder ser feito. Muito bem, estamos mesmo em cima da hora. Mas não queria deixar de fazer esta pergunta tão pertinente que se insere da vossa competência, que está relacionada com a vespa velutina e as ações envolvidas no combate à mesma. O município do Marco foi destacado pela comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa como um dos municípios em que a resposta e a celeridade da resolução é muito eficaz. Foi precisamente até no Marco Canavês que foi anunciado o apoio no valor máximo de 10 mil euros para reforçar o combate, a quando da visita do então senhor Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capola Santos, na qual eu pergunto ao Nelson Guimarães o balanço que fazem da época que passou e se mantém a resposta para as solicitações que chegam à Proteção Civil. O ano passado, antes de mais, deixe-me dizer que já temos nesta altura mais ocorrências do que tínhamos o ano passado na totalidade do ano. E, portanto, é natural que haja aqui um pequenino escorregamento dos tempos de resposta. Sendo certo que penso que nós devemos estar, ainda assim, destacadamente a ser eficazes e eficientes nas respostas que estamos a dar. Para ter uma noção, nós estamos nesta altura com 476 ocorrências, mais 21 falsos alertas. Desculpe eu estar aqui, mas eu estou a olhar mesmo para os números. Estamos com 476 ocorrências e estamos com uma resposta abaixo das 40 horas, em termos médios. O que quer dizer que há ninhos que nós resolvemos nas 24 horas seguintes, há ninhos que talvez demoremos 2 dias e meio, mas em termos médios, estamos entre as 30 e as 40 horas em termos de resposta para a inativação dos ninhos. Nós mantemos um protocolo de cooperação com a Associação Nativa, que é uma associação que tem vários especialistas que trabalham neste domínio, e aquilo que podemos dizer, sim, é que está a correr, não como gostávamos, porque ainda temos muitos ninhos. Se estivermos a falar do tempo de resposta, eu penso que os marcoenses podem estar firmemente orgulhosos de terem uma resposta bastante célere. Sim. Entretanto, por aquilo que se tem falado nos últimos dias também, é que esta praga, quer das abelhas velutina, como inclusive outras novas pragas que podem chegar à Europa, vindas da Ásia, isto é uma preocupação cada vez maior para vocês também. Essa é uma preocupação que deve ser uma preocupação de todos nós, mas eu preciso mesmo, e acho que é mesmo importante, fazer aqui uma separação. Quando se identificou que a vespa asiática ou a vespa velutina estava em Portugal, ou tinha presença em Portugal, houve quem defendesse que, por ela ser, em algumas situações, uma ameaça para as pessoas, a vespa asiática, as pessoas podem ter como referência isto. A vespa asiática, andando na sua vida, não quer nada connosco. Okay? Portanto, o ninho lá no cimo da árvore, em princípio, não é problema, desde que as pessoas também não se vão aproximando do seu próprio habitat. Exatamente. Ou seja, agora é um facto que acontecem alguns acidentes, e acontecem principalmente quando os ninhos estão à altura e ao alcance de trabalho de qualquer pessoa que, sem dar conta, se aproxima de um. E por esse motivo, e porque a picada da vespa asiática, segundo a informação técnica que nos é fornecida, não é mais perigosa do que de outra vespa qualquer do mesmo tamanho, ou dos besouros que nós temos cá no Marco Canaveses há tantos anos. Há muitos anos. Não é mais tóxica. O problema é que, se sentir ameaçada, eventualmente não é uma que ataca, vão ser várias. Vêm todas. E depois há a questão do organismo que recebe a picada. Porque se for uma pessoa que tenha uma alergia, se não receber cuidados de saúde muito rápidos, isso realmente pode ser perigoso. E o nosso conselho é este. Em caso de picada,
em caso de picada por vespa asiática, nós não esperamos por ter a reação alérgica. Dirigimos-nos calmamente perto de uma unidade de saúde, dizemos porque é que estamos lá, e se tivermos alguma reação, temos logo ali quem nos ajude. Se não tivermos reação nenhuma, alguém nos há de dizer, olha, pode estar descansado e pode ir embora, porque se não desenvolveu nenhuma reação até aqui, agora, também não vai desenvolver de certeza. Agora, é verdade que se fala agora de outras ameaças e pragas. Pragas é uma preocupação de todos, com certeza que também da Proteção Civil, mas tem autoridades próprias para fazer o seu controle e a sua extinção, se for caso disso, e não se prevê que o Serviço Municipal de Proteção Civil vá ser envolvido no controlo ou eliminação de mais nenhuma praga. Embora eu saiba, pela comunicação social, que há algumas outras espécies que se receiam. Mas essa, como é o percevejo asiático e por aí fora, essas não constituem nenhum tipo de ameaça para as pessoas. Constituem sim para o equilíbrio do ecossistema, para a agricultura, mas não para as pessoas. E, portanto, não prevejo que o Serviço Municipal de Proteção Civil deva vir a ser envolvido neste contexto. Muito obrigado, Dr. Nelson Guimarães, pela sua presença aqui e a disponibilidade para nos vir falar um bocadinho, que é tão importante para nós como cidadãos também, darmos um que é de facto a proteção civil para nos proteger e para nós também, como dizia, e fartou-se de elogiar os marcoenses, pela colaboração que faz também no seu dia-a-dia para ser um membro que ajuda de alguma forma com alguns gestos e com algumas atitudes, como aquela das folhas que deu do aqueduto e entre outras tantas, que são de veras importantes. Por isso, quero-lhe agradecer a sua presença e até um dia destes. Eu é que agradeço, em nome do Serviço Municipal de Proteção Civil, dos colegas que nos acompanham todos os dias, e um bom dia a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas, o meu marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais.